Prezados e queridos irmãos, nesse momento eu quero cumprimentar a todos, desejando que a bênção de Deus nosso Pai, de Jesus, da nossa Mãe Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo possa estar e permanecer com todos nós. Os mesmos cumprimentos eu estendo aos nossos internautas, e ao Senhor, a Senhora que vai nos ouvir pelas primeiras vezes. Desejo que a Santa Avó Rosa, junto com a Mãe Virgem Maria, também possa estar lhes abençoando a partir desse momento. Para nós que aqui estamos, nós vamos dar início à nossa reunião e eu desejo que todos sejam bem-vindos a esta reunião. Estamos aqui, irmãos, em uma data especial, porque é a reunião que antecede o Dia das Mães. E a oportunidade que teremos de meditar no valor do ministério das mães, na missão que elas receberam de Deus, mas também oportunidade que teremos de analisar a nossa vida, o nosso comportamento na qualidade de filhos, como estamos vivendo. Então, serão assuntos que trataremos no momento da meditação para o nosso engrandecimento espiritual. Por isso, em nome do Santo Irmão Aldo, mais uma vez, eu desejo que todos sejam bem-vindos a esta reunião. Agora eu convido os que estão assentados, que se coloquem em pé. Em sentido de oração, nós vamos orar, pedindo a Santa Avó Rosa, pedindo a Deus, pedindo a presença dos santos para vir auxiliar cada um de nós no transcorrer da nossa reunião. Oramos. Glorioso e bondoso Deus, felizes e contentes é que nós nos encontramos diante da Tua presença. Estamos reunidos no Seu tabernáculo para prestar ao Senhor os nossos agradecimentos, os nossos louvores, mas também suplicar que a unção e a bênção do Teu Divino Espírito, representado pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, recaia sobre nós. Também agradecemos muito a Jesus, a Mãe Virgem Maria, agradecemos à Senhora Santa Avó Rosa e ao Senhor Santo Irmão Aldo, pela oportunidade que concede-nos de aqui estarmos reunidos para meditar na mensagem doutrinária, mensagem de conselho, para que cada um de nós podemos analisar a nossa vida, colocar em prática, então, esses ensinamentos para chegarmos mais próximo da eternidade. Santa Avó Rosa, nós entregamos esta reunião em Tuas mãos e pedimos que a Senhora abençoe todos os atos que aqui foi realizado, mas também pedimos que o Senhor Santo Irmão Aldo venha estar presente conosco, na companhia de santos e anjos, de outros profetas, de serafins, de arcanjos do reino dos céus. Venha aqui nos abençoar e fazer presente na nossa vida espiritual, para que nós possamos sentir o Teu alento e, principalmente, a Tua bênção. Com a certeza de que todas as providências já foram tomadas para a nossa reunião, receba Santa Avó Rosa, receba Santo Irmão Aldo, a nossa sincera gratidão. Amém. Cantamos o hino de número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Thank you.
Amém. Os irmãos podem se assentar e na sequência nós vamos cantar mais alguns hinos do nosso inário. Iniciaremos cantando o hino de número 162, Unidos Marchamos. Cantaremos ainda o hino de número 68, Meu Ministério. Cantaremos ainda o hino de número 160, Vó Rosa, Santa Mãe. Deus
Vamos cantar ainda o hino de número 171, Rainhas Santas de Deus.
Oh
garante a vitória e nos dá toda a proteção. Santa Divina, bendita Mãe de amor, Santa Rosa querida, Espírito Consolador. Santa Rosa, Espírito Consolador, ungida pelo céu por nosso Senhor, Santa Mãe adorada por todo o céu, Santa Mãe que ampara a todos os filhos de Deus. Amém. Em nome do Santo Irmão Aldo, eu agradeço o trabalho do coral, regentes, seus adjuntos, nossos irmãos da orquestra, nossos irmãos membros, obreiros, diaconisas. Agradeço também os pastores presentes. Agradeço nossos irmãos do som, cuida das filmagens, da transmissão. Que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo possa recompensá-los pela sua presença e principalmente pelos trabalhos prestados. Aos nossos internautas que, quem sabe, nos acompanha via internet, eu digo que quando sentir-se o desejo de vir participar de uma de nossas reuniões, para nós é um prazer receber a sua pessoa em nossos templos. Nós estamos situados nesta cidade de Chapecó, na rua Pedro Álvares Cabral,
na altura do número 556E, no bairro Bela Vista. Nós temos reuniões todas as quintas-feiras, com início às 19h30, reuniões de oração. Temos reunião ao sábado, com início às 19 horas, e aos domingos, com início às 18 horas. Aqueles que desejarem vir participar de uma de nossas reuniões, sejam bem-vindos. Irmãos, agora nós vamos meditar um pouco, esses minutos que nos resta, a respeito de uma virtude que nos dá condições de alcançarmos a salvação. A direção da igreja nos dá uma mensagem nessa oportunidade falando sobre o perdão. Irmãos, o perdão, ele é uma virtude vinda de Deus para perdoar-nos os nossos atos. E só que para sermos perdoados, é preciso que nós renunciamos os atos inconvenientes. Nós precisamos abandonar as atitudes que nós praticávamos antes de conhecer esta igreja e, principalmente, antes de submeter ao sacramento do Santo Batismo. Porque naquele momento, irmãos, em que somos emergidos, antes de sermos emergidos nas águas, nós fazemos um voto. E quando nós fazemos um voto, nós prometemos de ser fiel, de ser obediente, de seguir os ensinos, de viver a disciplina. E Deus, o nosso Pai, nesse momento, Ele mesmo, Deus, nos concede o perdão. O Santo Irmão Aldo nos ensinou que é o próprio Deus que aproxima do tanque batismal, ouve o voto daquele que faz com sinceridade e responde: dos seus pecados de outrora eu não me lembrarei mais. Agora, irmãos, se não houvesse o perdão, o que seria de nós? Os irmãos já observaram que tem pessoas que ela chega a falar para si mesmo: não, eu não consigo me perdoar. Irmãos, agora imagina o conflito que essa pessoa vive. Por quê? A carne luta e a pessoa pratica atos inconvenientes. E o Espírito acusa, porque conhece a verdade, principalmente se tratando de apostólico. Sendo conhecedor da verdade e praticando atos inconvenientes à doutrina e à disciplina, porque as duas andam junto, o Espírito acusa. Isso não pode. E a carne fala: não tem problema não. E às vezes a pessoa vai praticando, hoje, amanhã, depois, e chega um ponto que ela chega a dizer: não, eu não consigo me perdoar. Principalmente, irmãos, quando essa pessoa ela tem um coração duro. E quando se trata de coração duro, são pessoas que não são convertidas. Pastor, mas eu tenho tantos anos de apostólico, eu tenho tantos anos de batismo. Pastor, eu fui ungido há tantos anos, ou fui ungida. E o senhor está falando porque eu tenho meu coração, eu não perdoo? O senhor está falando que o meu coração é duro? Além de ser duro, ainda não é convertido. E para ser filho de Deus, irmãos, precisamos ser perdoadores. E a doutrina fala, está aqui na mensagem, dizendo assim, que quando cometemos atos que magoamos nosso irmão, vamos num particular falar com ele. E vamos perdoar. Vamos pedir o perdão para ele.
Porque, irmãos, o perdão não serve só para quem perdoa, ou só para quem é perdoado. É para ambas as partes. Deus perdoa-nos dos nossos atos, e nós passamos a ser filho de Deus, ter alegria nos ensinos, ter paz no nosso espírito, e vivemos bem com todos e temos a eternidade para desfrutarmos um dia. Quando nós perdoamos o nosso próximo, o nosso semelhante, nós precisamos viver em paz com ele. Você está me pedindo perdão, Deus te perdoa, mas eu, da minha vez, eu deixo para lá. Cuidado com essas atitudes. Irmãos, a doutrina fala que isso é coração duro. Isso, irmãos, é carne forte e espírito fraco. Porque nós temos uma luta constante. A carne contra o espírito. E o próprio profeta Jeremias já ensinava sobre isso. Ele descreve lá no capítulo 13, verso 3, dizendo que é preciso revestir-nos o espírito. Sendo fortalecido no espírito, a carne é fraca e nós seremos vencedores. E a direção de nossa igreja, irmãos, a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo, retransmitindo a nós ensinamentos para que nós possamos ser um em Cristo. Não é isso que Jesus disse na oração sacerdotal? Pai, para que ele seja um em mim, assim como eu sou um em ti. Agora, irmãos, coração duro é um em Cristo? Não. Porque Jesus tinha todos os motivos para dizer, para encerrar o seu sacrifício silenciosamente e deixar que aqueles homens pagassem por o que eles tinham feito. Porque ele não devia nada. Mas ele falou em alta voz para que aquela multidão ouvisse, para que aquela multidão tomasse conhecimento da bondade do seu coração. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Quantos de nós, que às vezes sem saber o que estamos fazendo ou falando, magoamos o nosso semelhante? Porque quando vamos saber a verdade, não é nada daquilo que às vezes nós ouvimos e quem sabe repassamos, ou quem sabe criticamos em rodinhas de conversas, que na doutrina é chamada de roda de escarnecedores. E hoje, irmãos, não precisa mais ter uma rodinha de 4, 5 pessoas, mas basta ter 4, 5 aparelhos, de celular, e um recebe algo que às vezes é mentira, é calúnia, e logo já repassa. E às vezes nem repassa só o que recebeu, aumenta mais um pouquinho. As pessoas que assim fazem estão envolvidas nas rodas dos escarnecedores que a doutrina diz. E estas pessoas, ao invés de perdoar, de orarem por essas criaturas, também elas se ajuntam nos duros de coração. Então, irmãos, nós precisamos ser muito observador no que a doutrina fala. Quando São João Batista, o profeta São João Batista, ele começou o seu ministério pregando às margens do Rio Jordão, ele começa pregando o arrependimento e a conversão. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus estava prestes a iniciar seu ministério. Então era preciso se arrepender, reconhecer os seus atos, se converter e passar a viver em novidade de vida. Mas só falando assim, e sendo submetido nas águas pelo santo profeta, estava tudo certo? Não. Mais na frente, nos seus escritos, ele diz: e depois, vós mesmo
dareis frutos de arrependimento. Então não basta dizer só que perdoou. Não basta dizer só que está arrependido. É preciso dar fruto, irmãos. E a direção coloca aqui na mensagem. Se Saulo de Tarso, se ele não tem voltado, reconhecido os seus erros, pedido perdão com sinceridade, ele teria se tornado um apóstolo de Jesus, serviçal à igreja, serviçal ao reino dos céus como foi? Não. Mas ele reconheceu. Por quê? Porque ele era um homem sincero, um homem corajoso, embora sem o conhecimento da verdade. Mas o dia em que Jesus tocou nele e perguntou para ele, por que me persegues? E ele pergunta, quem é? Sou Jesus, a quem você tanto persegue. Ele reconheceu a grandeza e o poder de Jesus. Irmãos, acreditamos, precisamos crer que ele se arrependeu de tudo o que ele fez com sinceridade. E a partir daquele dia, de um perseguidor, ele passou a ser um defensor e trabalhou muito para o reino dos céus. A mensagem aqui diz também sobre aquela mulher que os homens andavam aproveitando da sua fragilidade e levaram na presença de Jesus para ver o que Jesus ia falar. Que os homens andavam tramando, para ver se conseguia pegar Jesus na fraqueza, ou um erro de Jesus, uma palavra distorcida, mas eles não sabiam que Jesus tinha todo o poder de saber o que ele estava pensando, e quando eles vinham na presença de Jesus, Jesus já tinha tudo para responder, ou o silêncio de Jesus dava a resposta. Se aquela mulher não ouvisse de Jesus, ou se Jesus não a perdoasse, quem sabe aquela mulher teria sido apedrejada ali, nos pés de Jesus. Porque ela foi trazida ali como um objeto. E os acusadores chegaram e acusaram. A lei, olha só, eles não falaram que foi eles. A lei de Moisés diz que se pegar em adultério, sem o casamento, tem que ser morta apedrejada. Então, para eles, estava tudo certo, com as mãos cheias de pedras para apedrejar. Aí Jesus olha para aqueles corações, para aqueles homens que ali estavam, e Jesus não viu só o material, mas viu o íntimo. E viu que todos eles tinham mais pecado de quem sabe do que aquela mulher, porque tinha o coração duro. Jesus olha para eles e disse, aquele dentre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Irmãos, era só um que não tivesse pecado ali. Era para tirar a primeira pedra e depois estava liberado para fazer o apedrejamento. Naquele momento, o espírito daqueles homens, mesmo em pecado, acusou a sua carne, e eles, envergonhados, baixaram a cabeça, sortaram as pedras e foram embora de cabeça baixa, um atrás do outro. Jesus continua ali de cabeça baixa. Aquela mulher olha para Jesus e diz, Senhor, eles não me apedrejaram, o Senhor, o que vais fazer? Então Jesus olha para ela e diz, cadê seus acusadores? Ele sabia que eles já tinham ido embora. Jesus sabia que dentre aqueles homens não tinha um que teria coragem, porque os seus pecados iriam lhes acusar. Cadê seus acusadores? Foram embora, Senhor. Eles não te apedrejaram? Não, nem eu.
vai e não peques mais. Olha que nesse momento Jesus dá a oportunidade, Jesus vê, aquele coração e dá a oportunidade para viver. Vai e não peques mais. Aquela mulher saiu agradecida e a doutrina fala que passou a ser uma seguidora de Jesus. Jesus agiu dessa forma, naquele momento ele perdoou aquela mulher porque ele reconheceu a sinceridade daquele coração. Aquela mulher passou a ser uma seguidora de Jesus porque também ela reconheceu que se não é Jesus, a vida dela tinha terminado ali. Irmãos, assim devemos ser nós. Esses exemplos servem para nós, de reflexão na nossa vida. Jesus podia ter dito para aquela mulher: olha, eu não tenho nada a ver com os seus atos lá fora, não. Eu estou aqui ensinando a verdade, você não quis me ouvir, não quis me seguir. Não. Vai, e aí ele recomenda, e não peques mais. Aquela mulher, ela passa a pensar: então, se eu não pecar mais, eu serei guardada. Mas se eu voltar a pecar, eu vou correr o risco de ser apedrejada. Então eu tive uma segunda chance, então eu não vou pecar mais. Eu vou seguir esse homem. E passou a ser uma seguidora fiel de Jesus. Nos tempos presentes, irmãos, para nós que conhecemos a verdade, participamos do ato do santo batismo. Então, o que é preciso de nós? Produzir frutos de nosso arrependimento. Fomos perdoados? Precisamos perdoar também. E se só o escrito não bastasse, nós vimos as atitudes do santo irmão Aldo, as suas ações. Um homem escolhido por Deus, possuidor de todo o poder, tendo santos e anjos sobre o seu comando, tendo profetas que viveram num passado distante, admirado por milhões de criaturas nesta terra, do seu lado, mas a humildade falando mais alto, sendo humilde, sendo perdoador, não acusando e não deixando de perdoar aqueles que com sinceridade ia até ele ou escrevia uma carta com sinceridade pedindo perdão. Muitas vezes eram pessoas que os demais já tinham feito juízo. E quando nós agimos dessa forma de fazer juízo da vida de uma pessoa, nós estamos tomando o lugar de Deus. Porque quem pode fazer juízo é Deus. E Ele autoriza, sobre sua autorização, santos que Ele dá autoridade para aplicar o juízo, como no caso da Santa Avó. E o coral tem um hino, que fala que é a grande peneira onde ninguém vai escapar, quando ela for aplicar o juízo, quando ela aplicará esse juízo. Mas muitas vezes, irmãos, nós contemplamos uma pessoa em deslize e ao invés de nós orar para a pessoa, nós aplicamos juízo. E o nosso querido e santo irmão Aldo, certa vez, ele disse: mas só falta esse ato para ela se tornar uma pessoa santificada. Os outros costumes, ela já abandonou todos. Porque, irmãos, nós, antes de sermos desta igreja, e até muitos apostólicos que são levianos, não tem só um costume desaprovado por Deus, são vários. Porque o mundo nos coloca nessa condição de oferecer tudo quanto nós imaginar
o inimigo coloca no nosso caminho. Por isso que a doutrina fala que há pecado com o olhar, com o falar, com o paladar, com o ouvir. Então, sendo conhecedores de que o inimigo ele usa de todos os meios para nos iludir a julgar o nosso semelhante, ao invés de julgar, vamos perdoar. Porque foi isso que Jesus ensinou quando os seus seguidores pediram para ele: mestre, São João Batista está ensinando os discípulos dele a orar, ensina-nos também. E ele ensina a oração do Pai Nosso, e lá no altura ele fala: perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Então, para nós ser perdoado, nós precisamos perdoar. E se tratando de família apostólica, quando nós sabemos perdoar, nós seremos perdoados e nós vivemos em paz. Vivemos em união, porque é o que Jesus veio trazer à terra. Para que todos se amam, para viver em paz e ser unidos. E se nos amar uns aos outros, se vivermos em paz e se sermos unidos, nós formamos um em Cristo. Porque foi isso que ele disse na oração sacerdotal. Pai, eu não peço que o Senhor tire-os do mundo, mas livre-os do mal, para que aonde ele esteja, para que aonde eu esteja, eles estejam também. Para que ele seja um em mim, assim como eu sou um em ti, e o mundo creia que tu me enviastes. Irmãos, então a nossa união, o nosso gesto de amor, o nosso ato de perdoar e ser perdoado, nos coloca juntamente com Cristo. E o mundo, nesses tempos da regeneração, em que o amor dos corações está se extinguindo, né? Às vezes nós ouvimos falar de raças de animais que estão em extinção, mas o que mais está em extinção no mundo, irmãos, é o amor. Esse amor está se acabando dos corações e as pessoas estão agindo como animais. Porque não se perdoa. E se não se perdoar, não tem condições de amar. Não amando, não são unidos. E se não amar, se não perdoar e se não ser unidos, não tem condições de viver em paz. Por quê? Porque não é um com Cristo. E a doutrina é clara. Há só dois caminhos. Aquele que perdoa anda pelo caminho estreito, porque ele trava uma luta constante. A carne acusa e o espírito corrige. Não, eu não posso fazer assim. Eu não posso agir assim. E o espírito sendo vencedor, a pessoa anda de cabeça erguida, dando bom exemplo. E estas pessoas na doutrina são consideradas luz para o mundo. Por quê? Tem qualidades vindas de Deus. Age nesta terra como um instrumento de Deus. Ilumina os passos de alguém que está do seu lado. E as trevas têm que estar longe dessa criatura. Porque essa criatura é um em Cristo. Um com o Consolador, com o profeta Santo Irmão Aldo. Então, irmãos, quando nós meditamos nessas virtudes vindas de Deus, nós temos um espelho, né, da vida de uma pessoa exemplar para colocar à nossa frente, hoje na nossa memória, e seguir os seus passos. Santo profeta Irmão Aldo, sendo acusado, sendo levado nos tribunais, as pessoas agindo escandalosamente, e quando alguém chega para ele, irmão Aldo, o que o senhor faz com essas pessoas? E ele responde: se vier aqui me pedir perdão, perdoo todos.
dando uma lição de que no seu coração não tinha mágoa, porque a semelhança de Jesus, ele, Santo Irmão Aldo, sabia que aquelas pessoas não estavam sabendo o que estavam fazendo. Por isso ele perdoava se eles pedissem perdão. Assim, irmãos, é o exemplo de vida que nós precisamos viver. Vivendo assim, nós seremos felizes. Porque quando o esposo perdoa a esposa, no lar reina a paz. Os filhos crescem em um lar já observando a atitude dos dois, porque não há atrito, não há discussão, não há desentendimento. Mas é preciso perdoar. Os jovens, que muitas vezes os pais querem aconselhar, e os jovens sem entendimento não entendem o conselho dos pais, os pais não podem guardar ressentimento nos seus corações e dizer, com você eu lavo minhas mãos. Não. Pai e mãe é pai e mãe eternamente, não tem substituto. E amanhã, ao comemorar o Dia das Mães, como está o seu coração de mãe com os seus filhos? Magoado? Não perdoou seus filhos por atos que eles praticaram? É preciso perdoar. É preciso perdoar para que a paz volte a reinar. E o Dia das Mães brilhe na sua vida, aos seus olhos, na sua vida espiritual. Ao receber um abraço do seu filho, não queira passar aquela lição. Hoje você está me abraçando, né? Mas você lembra o que você fez comigo? Esquece, irmãs. O perdão é para isso, é para esquecer a vida de outrora. O filho veio dar-lhes um abraço, agradeça a Deus, agradeça a Ele. Muito obrigado, meu filho, que você lembrou de mim. Os filhos também não podem guardar ressentimento porque queria fazer algo e as mães não deixou, os pais não deixou. Não guarde sentimento no seu coração, não. Perdoa, porque eles querem o seu bem. Quer a sua felicidade. Quer a harmonia na família. Os pais e as mães querem que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo possam acompanhar os seus passos, juventude. Por isso eles lhes ensinam, porque tem o dever. Recebeu de Deus uma missão. A missão das mães não é só de dar à luz, de gerar e dar à luz a um filho, mas é de educar, é de aconselhar, para ser verdadeiros amigos, companheiros. E o conselho da mãe é para livrar os filhos dos perigos futuros. Eu sei que é difícil da juventude entender. E muitas vezes só vai entender quando passar a ser mãe, quando passar a ser pai também. Mas aí já sofreu muito. Quem sabe já até se distanciou. Quem sabe já está envergonhado como aqueles homens que estavam todos com as pedras na mão. E aí não tem oportunidade de se reconciliar. Porque a sua carne, com o egoísmo que tem, vence o espírito e muitas vezes até dá descrédito ou não dá crédito o conselho de uma mãe ou de um pai. Então, filhos, querem ser felizes, querem ser vencedores, ouça o conselho de seus pais e principalmente da sua mãe. E amanhã, não tenha vergonha de chegar diante da sua mãe e dar um abraço e dizer, mãe, eu te amo. Mas que essa fala seja do profundo do coração. E muitos, eu sei que muitos fazem isso, chega até a dizer, a partir de hoje, eu serei o filho ou a filha que a senhora quer. Mas, irmãos,
não haja assim com remorso. Não. Haja com fruto de arrependimento. Porque o remorso é aquela dor aguda momentânea. O coração dói, e aí corre lá na mãe, dá um abraço, até chora no ombro da mãe, por tudo quanto eu fiz com a senhora, eu fiz a senhora sofrer, e quando é amanhã está fazendo tudo de novo. Isso é remorso. Isso não traz felicidade, isso não traz paz, e a pessoa que age assim dificilmente entra no céu, porque não é convertido, passa por um momento de convencimento. O convertido é aquele que perdoa, pode chorar no ombro da sua mãe, mas não volte a fazer mais. Ah, pastor, mas eu estou distante. Hoje é tão fácil, né? A gente fala com a pessoa do outro lado do mundo através de um aparelho. Seja sincero com a sua mãe. Por quê? Muitos gostariam de dizer e já não a têm mais. Então, vocês que têm, aproveite. Perdoa, mãe. Perdoa, filhos. Entendam o recado que a sua mãe quer te passar. Sendo apostólico, peça sabedoria ao santo irmão Aldo, e ele vai dar. Não fala para a sua mãe, ah, mãe, isso aí é do tempo da senhora, hoje o mundo é outro. É outro para quem vive no pecado. Mas para quem tem Deus, para quem tem a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, o mandamento da doutrina dado por Deus ao santo profeta Moisés faz valer até hoje. Amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a si mesmo. Amar pai e mãe. Tudo isso é mandamento. Então vamos colocar em prática na nossa vida. Pastor, mas eu já não tenho a minha mãe mais. Agradeça a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, a Santa Avó Rosa e a Mãe Virgem Maria, melhor dizendo, porque elas estão te carregando nos braços. Te tirou da lama do pecado e te trouxe para a luz. Te tirou da escuridão das trevas e te trouxe para este santo caminho. Lavou o seu espírito quando passou pelas águas do batismo, quando recebeu a conversão e o batismo com o Espírito Santo. Então sejamos agradecidos a elas, mães celestiais. E se nós agradecer a ela de coração, pode ter certeza que teremos um Dia das Mães muito feliz e abençoado. Os filhos na companhia de suas mães, agradecidos, as mães agradecendo os filhos por estar juntos. Pode presentear, pode almoçar junto. Tudo isso é gesto de gratidão. Tudo isso demonstra amor, demonstra união. E a Santa Avó Rosa olha e contempla essa unidade de famílias formando o povo de Deus na terra. Então, prezados irmãos, prezadas mães e jovens apostólicos, sejam sinceros, convertidos e produz frutos da sua conversão. Amém. Que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo possa abençoar a todos e conceder a todos nós oportunidades para que todos nós tenhamos amanhã um feliz e abençoado Dia das Mães. E eu já desejo, em nome do Santo Irmão Aldo, para todas as mães apostólicas, para todas as mães que vai nos ouvir, para todas aquelas que estão cumprindo o seu papel de mãe, também um feliz e abençoado Dia das Mães. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar para encerrar a nossa reunião. Glorioso Deus, soberano e eterno Pai Celestial, estamos chegando ao término de mais uma reunião,
onde passamos aqui alguns minutos meditando nesses pontos importantes da nossa doutrina. Falamos sobre o perdão e também falamos um pouquinho sobre a missão das mães e também um conselho aos jovens para ser obediente e cuidadosos com as suas mães. Santa e querida Vó Rosa, nós agradecemos a Senhora. Agradecemos a Senhora Mãe Virgem Maria, que, assim como cuidou do menino Jesus, cuida até hoje de cada um de nós, com o mesmo amor, com o mesmo empenho, com a mesma luta para nos deixar purificados para um dia estarmos com a Senhora na eternidade. Mas também agradecemos o Senhor Jesus e agradecemos o Senhor Santo Irmão Aldo, que transmitiu a nós a bondade do coração dessas mães tão bondosa, o quanto elas têm lutado pelo nosso bem-estar espiritual. E agora, Santa Vó Rosa, eu entrego nas mãos da Senhora todas as nossas mães, todas as mães do mundo inteiro que lutam para cumprir o seu papel de mãe. Peço que a Senhora Mãe Virgem Maria auxilia-as nos momentos difíceis, auxilia-as nos momentos de aconselhar os teus filhos. E o Senhor Santo Irmão Aldo, juntamente com Jesus também, possa nos conscientizar na qualidade de filhos, para que possamos ouvir e colocar em prática na nossa vida os conselhos de nossas mães e principalmente de nossas mães espirituais. Santa Vó Rosa, eu entrego nas mãos da Senhora e da Senhora Mãe Virgem Maria os nomes que foram depositados nessa caixa de pedido de oração. Pessoas carentes da Tua graça, pessoas enfermas, pessoas que estão passando por lutas, pessoas que estão passando por enfermidades. Santo Irmão Aldo, tende misericórdia dessas criaturas. Visite as que estão nos hospitais, aqueles que estão nos seus lares, se recuperando, ou quem sabe esperando para passar por cirurgias, para passar por exames. Santo Irmão Aldo, oriente a medicina para que possa cuidar bem do seu povo e, se for da tua vontade, os teus filhos possam ser recuperados na saúde do corpo para louvar e glorificar o teu santo nome e purificar o espírito para um dia estar com o Senhor para todo sempre na eternidade. Abençoe os pais, as mães, a mocidade, a juventude. Abençoe nós outros de mais idade. Abençoe o nosso estado, o nosso país. Tende misericórdia daqueles que sofrem, principalmente nesse estado que está passando por essa calamidade com tantos temporais e enchentes. Santo Irmão Aldo, tende misericórdia dessas vidas, estende suas mãos poderosas e faça o de melhor para essas pessoas. Por isso eu tenho certeza que o Senhor está nos ouvindo e irá fazer o de melhor por eles, e é justamente por isso que eu entrego todos em tuas mãos e aos teus cuidados. Abençoe também os nossos internautas, aqueles que, quem sabe, estão nos visitando, que esta mesma bênção possa estar sobre a vida deles. Prezados e queridos irmãos e amigos visitantes, recebam a bênção do alto céus, a bênção de Deus o Pai na comunhão do Divino Espírito Santo, e que essa mesma bênção possa estar na vida e no lar dos nossos internautas. Recebam a bênção de Jesus, a bênção da Mãe Virgem Maria, a bênção da Santa Vó Rosa e a bênção do nosso querido e santo Irmão Aldo permaneça em nossos corações. Amém. Nossa reunião está encerrada. A paz do Senhor para todos.